aquilo que alegra, aquilo que agrada, Senhor, o teu coração, Senhor. Senhor, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, nessa hora, uma palavra iluminada, uma palavra inspirada, Senhor, pelo teu poder. Ó Jesus, a tua glória, Senhor, a tua glória que nós queremos, Senhor. Nada se compara com a tua glória, Senhor. Aleluia. Amém, amado? Amém. Nós vamos para a última ministração de uma série que nós trabalhamos esse mês de junho sobre ministério, sobre serviço. E hoje nós vamos para a última ministração, que é um coração salvo. É um coração que deseja servir. Amém? Nós falamos sobre empoderados para servir. Depois nós falamos sobre servir ao Senhor com alegria. E no domingo passado nós falamos sobre você foi salvo para servir. Hoje nós finalizamos essa ministração. O nosso último tema é um coração salvo. É um coração que deseja servir. Como é que está o teu coração? Você ainda tem prazer de servir a Deus, de adorar a Deus? Irmãos, a nossa maior alegria é servir a Deus. Diz que as pessoas têm o maior desejo de ter sucesso. Aí nascem, crescem, descobrem que a maior alegria é servir. E quando eu compreendo, tópico 8, o outro termo que a Bíblia utiliza relativo ao serviço a Deus, que é mal compreendido pela maioria das pessoas, é a palavra ministério. Muita gente, muitas vezes até eu, você, a gente fica meio que achando que ministério é um título que a gente recebe na igreja, achando que ministério é uma posição. Mas ministério é serviço, amém? Então, quando a gente ouve essa palavra ministério, a gente pensa que é responsabilidade só de pastor, de missionário, né? A gente tem essa cultura religiosa de achar que ministério é uma responsabilidade dos pastores, dos missionários, dos padres, dos ministros de confissão religiosa, né? Mas isso é um grande equívoco. Quando a Bíblia fala de ministério, ela está falando que cada crente, que cada cristão que nasce, que cada membro da família de Deus é um ministro de Deus, é um servo de Deus, amém? E não tem como eu servir a Deus sem servir o corpo de Cristo. É impossível. Conta essa história aí, né? Hoje eu estava lendo de um pastor que recebeu um missionário. E é difícil pregar, né? Ou eu prego para cá ou eu prego para lá. E uma vez eu estava vendo uma palavra da pastora Rebeca Câmara, que da Assembleia de Deus tem televisão, né? E ela falando que é uma falta de educação muito grande. A igreja transmitiu o culto pela TV e fica falando com outra pessoa e não fala com quem está assistindo. E aí eu analisando aquela fala dela, eu disse, rapaz, é verdade. E eu fiquei com isso, faz muito tempo que eu ouvi isso. Eu digo, rapaz, é verdade. Às vezes a gente é mal educado no nosso culto, que a gente convida as pessoas para assistir, mas a gente fala de costa, né? Mesmo que você está conversando com alguém e falando de costa para aquela pessoa. É uma falta de educação. Mas se eu virar um pouco para cá, queridos, é que eu estou falando com os nossos irmãos também que estão congregando conosco. E esse é um tempo que cada membro que volta para a igreja a gente se alegra, né, Everton? Vê a presença do Everton aqui. Cada gente que a gente tinha costume, cultura de se abraçar, de estar junto, né? Mas o cristão, queridos, todo cristão é um ministro de Deus. Você nasceu
De novo, você já recebe um ministério, que é uma função no corpo de Cristo de servir os irmãos. Não é um título, não é uma posição na autoridade eclesiástica da igreja, não. É servir. E é isso que nos faz amadurecer. Não tem como eu crescer espiritualmente se eu não desenvolver essa cultura de serviço. Olha lá, queridos. A palavra no grego para ministro e servo é sinônimo. Tanto que até no poder público, ministro de Estado é um servidor público, está a serviço da coletividade. Amém? Serviço público, está a serviço do povo. É um servidor público. Então, dentro da igreja, é mesmo sinônimo. Se eu quero exercer meu ministério, qual é o seu ministério, pastor? Servir os irmãos. Não é o título. É uma função no corpo. Amém? E quando eu sou ferido no meu ego, no meu orgulho, eu sou paralisado, porque tem muita gente que vem com aquela cultura do mundo, com aquele valor secular, que liderar é mandar, é chefiar, é exercer autoridade sobre certa pessoa, mas o ministério é servir, amém? Não é mandar em ninguém, não é exercer um poder sobre alguém de manipulação, de querer mandar na vida das pessoas, nada disso. É servir, é ser aquela pessoa que faz algo que vai impactar com a vida de Deus, a vida das pessoas, amém? Então o nosso primeiro texto de hoje pode colocar aí Gabriel, né? Agradeço a Deus pela vida do Gabriel. Nosso primeiro texto é Mateus capítulo 8, versículo 15. Diz a palavra: e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Parte final aí: e levantando-se, e serviu-os. Olha só, irmãos, esse episódio aí é a cura da sogra de Pedro. E entenda bem isso. Nessa cultura, a mulher não tinha valor. A mulher era, até hoje no Oriente Médio, a mulher não tem valor, como na cultura ocidental. Jesus veio redimir a mulher, veio dar o valor devido à mulher, amém? Eu não sou nem a favor do machismo, que é doentio, nem do feminismo, que é outra doença ideológica. Sou a favor que a mulher tem valor, amém? E Jesus não veio estabelecer nem feminismo, nem machismo. Ele veio colocar a mulher no devido lugar dela, de valor. Então esse milagre foi tipo um milagre comum. Ele foi lá na casa da sogra de Pedro e ele tinha curado várias pessoas. E agora ele vai na casa de Pedro e havia um grande problema ali, porque ia chegar a comitiva de Jesus, os 12 iam estar lá. E a sogra de Pedro, como ia cuidar deles? Preparar o café, o almoço, o jantar. E ela estava acamada. E ninguém se preocupava muito com mulher não, nessa cultura. Mas Jesus se preocupou com ela. A Bíblia destaca aí que Jesus foi lá com ela. E eu quero declarar que as mulheres têm um valor poderoso no reino de Deus, amém? Você que é mulher, você tem um chamado glorioso dos céus para exercer um ministério, um serviço de impacto. Ela estava curada, e olha o nível de cura, irmãos, ela estava acamada. Ela não podia servir Jesus, ela não podia servir, e Jesus foi lá e tirou ela daquele estado. Eu não sei como é que você está hoje. Pastor, não tenho força. Tem uma música aí da Isadora Pompeu, né? Ajuda-me. Como é que é, até? Me ajuda. Não tenho força nem para me mexer. Como é que é, até? Preciso de um pai, um Deus para me defender.
Confesso que errei e perdi o controle, né? Não tenho força nem para me mexer. Tem horas, irmãos, que a gente não tem força nem para se mexer. Mas eu quero declarar uma palavra poderosa de vida na tua vida. Que Jesus se levantou, tocou nela. E ela se levantou. Jesus toca em você. E você se levanta curado, já para cumprir o teu propósito. Amém? Será que você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Ele está aqui. Ele é poderoso para me tocar, para tocar você, tirar toda a doença, toda a enfermidade e te levantar para que você exerça o seu destino, a sua missão, o seu propósito. Amém? Você está usando o seu dom de saúde para ajudar outras pessoas. Jesus nos salva, irmãos, para que nós possamos salvar outras pessoas. Jesus nos cura para que nós possamos ser instrumento de cura. Jesus nos abençoa. Para quê? Para a gente ficar, eu sou crente, eu sou o melhor, eu sou o tal, eu sou o abençoado. Tu não é abençoado não. Não! Ele nos abençoa para eu e você abençoarmos as outras pessoas. Amém? Isso é maravilhoso. Isso é o que o nosso Brasil precisa, né? Isso é o que a nossa geração precisa. Jesus, ele veio resgatar. Você foi salvo, não para ficar sentado esperando o céu chegar. Você foi salvo, eu fui salvo, para a gente se levantar e trazer o céu para a terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Como que eu vou fazer o céu? Vim para a terra servindo a Deus. Servindo a Deus. E em nono lugar, cadê o pastor? Sumiu aí o slide? Travou, foi? Mas acompanhe comigo, em nono lugar, você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos a sua graça? Por que a gente não vai logo para o céu? Por que a gente fica aqui nesse mundo caótico, nesse mundo problemático, nesse mundo decadente, cheio de coisas ruins? Por que será que eu e você estamos aqui, se nós já aceitamos a graça de Deus, já aceitamos o perdão de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque Ele nos colocou aqui para nós desenvolvermos e cumprirmos um propósito divino, um propósito do céu aqui na terra. Tem um plano do céu que incluiu você para ser instrumento divino para impactar essa terra. Isso se chama propósito. Isso se chama a sua missão divina. Se eu e você estivéssemos aqui na terra só para casar, fazer filho e trabalhar, era uma vida frustrante, irmãos. Tacanha, sem relevância. É ótimo, é fantástico produzir uma família, mas eu fico orando às vezes, meu Deus, que eu consiga colocar o céu dentro do coração dos meus filhos. Amém? Que eu consiga colocar o reino de Deus dentro do coração do Davi. Porque se eu não cumprir meu propósito divino, meu filho pode se tornar, é legal, uma carreira de sucesso, valorizada aí fora. Mas se ele não for para o céu, irmãos, eu não cumpri minha missão divina. Amém? Então, você foi salvo, porque Deus pretende usar você. Para quê? Para os teus próprios objetivos? Deus pretende me usar para os meus próprios objetivos? Não, irmãos. Deus pretende usar você e me usar para os objetivos dele. Deus tem para você um ministério aqui na Restaurando Famílias. Irmãos, eu passei hoje o dia trabalhando para construir uma mensagem. Aí eu liguei para o pastor Aldo já. Tem tanta coisa para a gente fazer aqui, irmãos, gloriosa. Tem muito trabalho aqui, irmãos.
E eu quero te dar uma boa notícia, você está inserido nesse trabalho e você faz parte de a gente edificar o corpo de Cristo, o reino dele aqui na terra. E eu fiquei olhando, eu digo aí, o pastor, faz uma relação do que a gente precisa estruturalmente investir na igreja, amém? E aí ele disse, rapaz, aí eu comecei a ver, não, a gente vai fazer uma multimídia aqui. Olha, o computador travou, né? A gente precisa investir. É ou não é? Uma multimídia. Hoje, irmãos, a igreja não é uma igreja, a igreja tem uma visão, Deus vai levantar você aí, que você vai ser desenvolvido com habilidades, com criatividade, e os teus talentos, os teus dons vão ser usados para a glória de Deus, amém? Tem gente aqui que vai descobrir tesouros de criatividade que há estabelecido dentro da tua mente pelo propósito eterno de Deus, que vai desabrochar dentro de você uma sabedoria, uma ciência, que você vai ficar embasbacado. Meu Deus, eu não sabia que eu tinha tanta capacidade. Mas é quando você começa a descobrir e viver e fazer o propósito de Deus acontecer aqui na terra. Será que você está entendendo? E você pode dar um aplauso ao Senhor e se alegrar nele e dizer, Jesus, conta comigo, eu quero, Senhor, eu estou dentro dos teus propósitos, eu não abro mão, Senhor, dos propósitos que foram gerados lá no céu e foram depositados em mim, Senhor, eu quero cumprir. Amém. Deus te salvou e não te levou diretamente para o céu, porque Ele tem um ministério, uma missão para você e eu realizarmos aqui na terra. Amém. Em 10º e último lugar, que pena que está acabando, né? É uma série tão bacana, mas depois, domingo que vem vai iniciar uma nova série, Restaurando Flix. O pessoal fica vidrado em série, né? Domingo que vem, uma nova série poderosa. Pode ter certeza. E aí, em 10º lugar, na verdade, irmãos, ainda vai ter, essa é a primeira temporada de ministério, de serviço, vai ter a segunda temporada, a terceira temporada, porque são 21 tópicos, a gente está no 10º. Imagina quanta coisa precisa ser trabalhada, mas eu não quero correr, porque não adianta a gente ficar falando um bocado de coisa sem condição de absorver, né? Eu quero que você absorva essa palavra. Deus tem um ministério para você, Deus tem uma missão, um serviço para você cumprir aqui na terra, e está conectado com a igreja local. Olha lá, queridos. 10, você foi chamado para servir a Deus. Poxa, não está lá o telão. Você foi chamado para que você foi chamado? Né? A gente fica naquela neurose, Senhor, me ajuda, eu quero entender o meu chamado. Eu lembro que eu me converti, eu fiquei jejuando, orando, meu Deus, qual é o meu chamado? Meu Deus, me revela, me dá, Senhor, aparece para mim. Teu chamado, meu chamado, servir a Deus. Resumo da filosofia do chamado. Diga, eu fui chamado para servir a Deus. Enquanto você crescia, você deve ter pensado que ser chamado por Deus era algo que somente missionários, pastores, freiras, outros obreiros de tempo integral é que tinham isso. É ou não é? A cultura religiosa é essa: chamado, pastor, freira, obreiro, padre. Tá dando uma moral aqui para os padres, amém? Então, eles experimentavam isso. Nossa visão é equivocada. Porém, na Bíblia, todo cristão é chamado para servir. Eu só vou crescer se eu servir. Se eu não servir, eu continuo sendo bebezinho de colo, precisando ser cuidado. E tem, ainda bem que eu acompanho o pastor Ibe há muitos anos. E há uma anomalia, vamos dizer assim, no discipulado. Eu tenho que ser cuidado, eu tenho que ser cuidado. Cuidado, eu preciso de cuidado. Não, essa não é a ênfase do discipulado saudável. A ênfase do discipulado saudável é: eu tenho que cuidar de alguém. Amém? Irmãos, tu olha aqui, eu estou todo bonitinho, paletó, gravata, falando bem, eu estudei
pouco hoje para ministrar. Estudei, eu acho que umas 2 horas. E lendo, e orando. Sexta-feira orando, e pá. Até tirei quebrei a quarentena, né? A gente foi um lazer em família. Mas, irmãos, eu preciso de cura. Eu preciso de libertação. Mas isso não me impede de estar sendo instrumento de cura. Quanto mais eu trabalho para edificar a igreja, para curar pessoas. Curar, que eu digo, é trazer a mentalidade do reino, tirar confusão, amém? Trazer direcionamento espiritual. Mas eu sou alinhado, mas eu sou curado e restaurado, amém? Quanto mais você, quando já tiver essa experiência, você estava cheio de situações pendentes, e aí você saiu para discipular, para cuidar de alguém. Vamos botar o termo mais tranquilo, né? Eu vou cuidar, vou orar, eu vou visitar alguém, eu vou telefonar para alguém. Você telefonou, naquele telefonema quando tu estava ali liberando, mesmo tu necessitado, é ou não é? Você saiu do seu mundo de egoísmo, do seu mundo de interesse próprio, e aí você foi se preocupar com alguém, ministrar a vida de alguém. Quando tu está ministrando, liberando uma palavra, quem sai mais ministrado é quem está ministrando. É ou não é? Quem sai mais curado, meu irmão, o diabo fica doido. Se levanta tudo quanto é jeito para tentar neutralizar a minha missão, meu ministério, a minha chamada. Mas eu declaro sobre a sua vida, ninguém vai te parar. Você foi chamado para servir a Deus, e você vai caminhar. Vai ter um momento que vai estar tudo favorável para você. As coisas vão estar andando só a teu favor. O vento vai estar a teu favor, mas vai ter hora que vai estar vento contrário, vai estar tudo contra você. Mas você não pode parar, amém? E deixa eu te falar, discipulado, eu que tenho que pedir de ajuda. Eu tenho que esperar, irmãos, pastor, discipulador. Eu vi um texto, olha aqui para mim, isso é muito, muito legal. Um texto, ninguém cria, todo mundo copia e coloca sua identidade. Foi o Lipão, que é o pastor da Onda Dura. Mas ele pegou, eu já vi esse texto com outro design ali, com outra, que eles não me desumane, não me desumanize. Não desumanize seu pastor. Seu pastor é humano. Ele falando como ele sendo pastor. Não desumanize seu pastor. Por quê? Porque se você está precisando de um conselho, peça. Né? O pastor não sabe que a gente é humano no mesmo patamar. Ninguém tem onisciência. Você está precisando de oração? Seja humilde. Ninguém que é pastor, cheio do Espírito Santo, homem de Deus, pode ter a unção mais poderosa. Ele não sabe o que está passando na tua vida, porque ninguém é onisciente. E nenhum pastor, se for procurado, vai te deixar desassistido, sem te dar valor, sem te dar atenção. Só se ele for um mercenário e não for homem de Deus. Mas você procurar pastor, é que nem pai, é que nem mãe. Tem mãe que abandona filho? Tem. Mas a regra é que toda mãe ama e cuida do seu filho, é ou não é? Tem pastor que distrata suas ovelhas, seu rebanho? Tem. Mas a regra é que pastor ama e cuida, amém? Então, se você precisa de um conselho, procure seu pastor, peça orientação. Se você precisa de uma oração, você está fraco, peça uma oração, amém? Procure seu discipulador. Você que é membro de uma célula, procure seu líder, amém? Isso é coisa tão simples, irmão. A gente tenta colocar dificuldade nas relações, mas eu e você fomos chamados para servir a Deus. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que como que eu vou servir a Deus? Servindo a igreja. Quem assistiu o Tadel, quem estava no Tadel terça-feira, a gente começou a trabalhar a visão do reino de Deus, amém? Não tem como eu servir a Deus. Eu fui contar a história do pastor que recebeu o missionário, não contei, né? Vou contar agora. Diz que o missionário chegou lá trazido por outro amigo, né?
e pedindo uma ajuda de um pastor, de uma igreja local, ele dizendo: olha, eu sou missionário, eu preciso de uma oferta para desenvolver meu ministério. Aí o pastor olhou para o missionário e disse: qual é a tua igreja? Aí ele disse: não, eu faço parte da igreja invisível de Cristo. Aí eu disse: mas quem é o pastor dessa igreja invisível? Não, meu pastor é Jesus. Mas e esse ministério que está desenvolvendo, está edificando qual igreja? Aí ele disse: rapaz, eu estou edificando a igreja invisível de Cristo. Então eu vou te dar uma oferta invisível. Não tem como, irmãos. Não é que o pastor não quisesse dar a oferta, mas eu sei da igreja invisível. Não, eu estou aqui, eu faço parte, eu estou edificando a igreja invisível. Não existe, irmãos. Eu tenho que edificar alguma igreja local, alguma igreja que tem pessoas que eu vou servir e eu vou ser curado naquele ambiente onde tem pessoas que muitas vezes eu gosto de estar com ela, muitas vezes eu sou tratado e lixado ali no meu caráter, arrumado ali, amém? Tirado as arestas. Então, diga: Deus me plantou no corpo dele para me servir. Efésios capítulo 4, versículo 4 a 13. É um texto poderoso. Ele está falando aqui da unidade da igreja, do corpo. A partir do versículo 4, ele diz: há um só corpo. Vou deixar você achar aí, dá um segundinho. Um só corpo. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 4. Há um só corpo e um só espírito. Olha lá, Deus vem trazendo na posição inversa. Um só espírito, ele falando do Espírito Santo. Como fostes também chamados, diga chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Aí ele fala de Jesus: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aí ele vem agora o Deus Pai: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Olha só, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. É Salvador ele. A mesma salvação que Pedro recebeu, que Paulo recebeu, é a mesma salvação que eu e você recebemos. É ele que faz o que? Olha o versículo aí. Ele diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Quando eu começo a olhar, não, aquele homem ali, Pedro, Paulo, são homens de Deus, mas eles receberam a mesma salvação que eu e você. A igreja de Corinto estava: eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Estavam com a visão humana, esquecendo de Deus. E aí quando eu começo a ter essa identidade firmada, a tua salvação não é menor nem maior do que a salvação de Paulo. É tudo em todos. E a salvação, irmãos, ela é poderosa. Vamos continuar. Olha lá. Mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Aí ele está falando de medida aí, da graça. Segundo o dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. E deu o quê? E deu dons aos homens. Agora eles creram, à medida da fé deles, eles creram no chamado deles e eles desenvolveram o seu chamado. Amém? Assim como eu e você podemos crer. Aí Paulo está dizendo um desfile militar. Ele foi lá nas profundezas do inferno. Eu falei no Tadel isso. E ele venceu. A morte venceu o inferno. Tomou as chaves da mão do diabo. O diabo foi derrotado. E ele libertou homens. Ele deu dons aos homens. Ele está citando o Salmo 68, versículo 4. Que é a vitória militar. Que quando você vai para uma guerra e você pega os despojos. Só que os despojos de Jesus foi homens. E deu homens.
E aí Paulo está dizendo, ele deu dom aos homens que estavam lá, presos no inferno. E sabe onde eu e você estávamos? Estávamos presos no inferno. E Deus pegou a gente como um despojo de guerra e nos salvou. E nos deu dons. Olha só, ora isto. Ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também é também o mesmo. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas. Olha só, olha que escute bem isso. Jesus desceu, humilhação. Ele foi ao mais baixo nível, ele virou homem. Ele foi humilhado, ele morreu em cruz. Último texto a gente vai entender o que é a morte na cruz. Ele morreu como um condenado. Nem romano era condenado à crucificação, porque era a pior condenação. Nem um romano, um cidadão romano não podia ser condenado à cruz. Jesus foi à cruz como um condenado do pior, da pior pena, da pior sentença. Mas não ficou aí, irmãos. É o que também subiu. E quando ele subiu, ele deu dons aos homens. Ele presenteou você. Ele dotou você de habilidades. Diga, dom é espiritual. Aptidão é natural. Cada um de nós aqui tem algumas aptidões. A gente é melhor em algumas áreas de aptidões ali. Tem gente que é bom em matemática, tem gente que já é bom em português. Cada um tem uma aptidão, isso é um dom natural. Mas aqui Deus está falando de dom espiritual, de dom sobrenatural, amém? Ele deu dons para a igreja. E aí, o que Jesus está falando? Para que esse dom? Agora vamos entender. Aí ele deu uns para apóstolos, outros para profetas. Que mais? Outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, com um fim, com um objetivo. Para que tem essa estrutura ministerial? Para edificar o corpo de Cristo. Mas edificar o corpo de Cristo como? Agora aqui, ó, sai aquela visão religiosa de que quem deve fazer a obra do ministério é pastor, padre, é clérigo, profissional, sustentado pela igreja. Não, olha o que ele diz. E com vistas, querendo, pastores e doutores e mestres, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Ele é todo pastor. Se ele fizer tudo sozinho, até acontece, amém? Mas dentro do limite do alcance da mão dele, que é curta. Mas quando ele equipa os santos, olha só o que ele diz aí. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, é o homem perfeito, e à medida da estatura completa de Cristo. Olha só, queridos, a gente tem que equipar os santos, habilitar, aperfeiçoar, preparar. Para quê? Para que os santos desempenhem a obra do ministério, fazendo a obra do ministério, o que? Edificando o corpo de Cristo, fazendo o corpo de Cristo crescer, se desenvolver, amém? E em último lugar, eu queria falar, nosso horário, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, até o 31, esse texto é fantástico, irmãos, quero encerrar com esse texto. Mas nós pregamos a Cristo o quê? Crucificado. Judeus, Paulo está dizendo aí, olha, Cristo crucificado, não é Cristo ressuscitado. Cristo crucificado, escândalo para os judeus. Sabe por quê, pastor Jair? Que é escândalo para os judeus? Porque eles esperavam um Messias poderoso, que ia libertar eles do jugo de Roma. Eles já viviam debaixo de jugo político, econômico de vários tiranos. E eles esperavam o Messias que ia exercer o governo, o poder, mas Jesus foi para a cruz. Escândalo, olha só.
Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Olha só, os gregos, a filosofia, a sabedoria, e eles não entendiam. Irmãos, olha aqui para mim, tu vai conversar com um advogado, com um psicólogo, com um filósofo, ele fica louco, ele não consegue entender. Loucura para os gregos. Como que esse cara aqui era um maconheiro, era um delinquente, e ele se encontrou com Jesus crucificado e virou um rapaz estudioso, e agora é um homem que só faz o bem, que até se prejudica por ser muitas vezes verdadeiro. Isso é loucura. Tu vai falar com um advogado ali, meu irmão, como é que a sociedade não reforma ninguém? O sistema que é para ressocializar não ressocializa ninguém. Mas tu pode ir em qualquer igreja da cidade de Manaus que tu vai ver pessoas ressocializadas pelo poder da cruz de Cristo, que resgata o cara. Que é loucura. Como que esse cara era criminoso e agora é um homem de Deus? Como que essa mulher é uma mulher sem valor e agora é uma mulher santa, que está andando em verdade, em fidelidade? Esse homem era um pilantra e agora é um homem de Deus. Parou de adulterar. Isso é loucura. Os sábios não conseguem, poucos. Aí ele vai dizer, olha lá, mas para os que são chamados, tanto judeus, não é que Jesus excluiu eles, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus, que salva, amém? Cristo o quê? Poder de Deus e sabedoria de Deus. A cruz é o poder de Deus, que destruiu o inferno, o pecado, Satanás. É a sabedoria de Deus que transforma o homem de dentro para fora. Não é da mente, ele transforma no novo nascimento. Porque a loucura de Deus, olha só, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. É mais sábia do que os filósofos que até hoje influenciam o pensamento ocidental. Você vai fazer faculdade, os filósofos são os mesmos. É mais sábia que os sábios. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, olha só, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Tem intelectuais na igreja? Tem pessoas de poder político na igreja? Tem, mas são poucos que são chamados. Mas Deus, olha só, escute bem isso, esse é o final da mensagem. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, porque está escrito: aquele que se gloriar, glorie-se nisto, glorie-se no Senhor. Amém? Quero te convidar a vocês a colocar de pé nessa noite. Pastor, eu não tenho sabedoria segundo esse mundo. Deus não precisa da sabedoria desse mundo, Ele vai te dar sabedoria. Amém? Não que a sabedoria desse mundo seja ruim, é bom você ter sabedoria desse mundo, mas a melhor sabedoria é a sabedoria do céu. Força desse mundo, dinheiro, poder, notoriedade, não é ruim. Tem homens de Deus que tem um nome, mas Deus não precisa de uma pessoa com nome, com poder político e poder econômico para Ele usar. Ele usa pessoas, amém, sem notoriedade. A mesma salvação que Pedro recebeu, a justiça. Sabe o que é a justiça? Deus colocou Pedro, Paulo, diante de Deus como justos. E Deus me coloca você, Juscelene, diante de Deus justificado. Você é justa, você pode fazer a obra de Deus. E aí é a tua posição, é a minha posição.
justificados diante de Deus. A posição. Nós que estávamos no inferno, em pecado, agora estamos justificados. E agora nossa caminhada, santificados. Deus nos santifica. O sangue de Jesus nos santifica. Na nossa caminhada, no nosso comportamento. Eu não sou salvo pela minha santidade, mas eu sou salvo para andar em santificação, em novo comportamento, em uma nova dimensão de vida. E em último lugar, irmãos, redenção. Deus nos redimiu. A gente que ia para o inferno, agora a gente vai para o céu. Ele pagou a dívida. Tetelestai, taquite. Queria que o pastor Jair me ajudasse aí com louvor e a gente vai orar em nome de Jesus. Oh Espírito Santo. Pastor, como que eu vou servir a Deus? Ajudando a edificar o corpo de Cristo. Amém. Participando fielmente dos nossos cultos, das nossas células, do Tadel. Aleluia. Servindo ao Senhor. Coloca a sua vida aí diante do Senhor agora. Diga: Senhor, eu quero, Senhor, te servir com todo o meu coração, Pai. Aleluia. Sei que tem ciúmes de mim. O senhor sabe essa? Na hora. Sei que clamas por mim, esperando estou. O vento de Deus vem. Aleluia. Coloca a mão no seu coração, diga: Senhor, o Senhor me santificou, o Senhor me separou, Pai. O Senhor me projetou, me formou, Senhor, para algo maior do que eu, Senhor, que é o teu chamado, que é o teu propósito. Aleluia. Clamas por mim e esperando estou o teu agir. Vento de Deus, levanta tuas mãos e diga: sopra em mim, sopra, Senhor. Sei que tem ciúme, Senhor. Sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim, esperando estou no teu agir. Vento de Deus, sopra em mim. Batiza-me com teu fogo. Diga: batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo. Receba em nome de Jesus nessa noite uma unção para renovar o teu ministério, para renovar a tua chamada, para renovar o teu dom, para renovar a tua missão. Deus não abre mão do teu chamado. Deus te santificou, Deus te redimiu, Deus está contigo, Deus não te abandona, Deus te separou no ventre da tua mãe, uma obra especial.
batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo. Levanta tuas mãos a Ele. Batiza-me com Santo, Santo, Santo Espírito. Deus te abençoe, querido. Aleluia. Batiza, Senhor. Batiza-me com